bem? Bem-vindos a mais um, né, Dedos de Prosa. E hoje o tema é muito bacana, muito pertinente ao que a gente convive e que muitas pessoas desconhecem sobre esse assunto, né? E já vai mandando, já vai compartilhando para aqueles profissionais que você conhece da área de saúde, porque é justamente isso que a gente vai abordar hoje, beleza? Oi, pessoal, espero que vocês estejam bem. E é isso mesmo, hoje o nosso assunto é importantíssimo e a gente acha assim, que é um tema que deveria ser falado sempre, a todo momento, em todos os lugares. Infelizmente não é assim, mas nós viemos trazer isso para vocês hoje, tá bom? Isso mesmo, para poder, né, começar isso, a gente vai contar um pouquinho da nossa experiência profissional, né? E aí a gente vai compartilhando aqui algumas situações justamente a respeito desse assunto, né? Da importância da Libras na área da saúde. E o quanto a falta disso prejudica no quê? Nos atendimentos com a comunidade surda, com as pessoas surdas, que pode prejudicar até mesmo, sabe o quê? No tratamento. Isso mesmo. Isso mesmo. Bom, por exemplo, já imaginou se você todas as vezes que você tivesse que ir ao médico, tivesse que levar uma pessoa junto, que essa pessoa teria que traduzir, falar com você? É isso que acontece na realidade com as pessoas surdas. E assim, todas as vezes que isso acontecia com os meus pacientes, eu achava muito ruim, porque eu teria vergonha. Se às vezes a gente troca ali alguma coisa com o nosso médico, terapeuta, nosso psicólogo, que às vezes a gente fica constrangida, a gente fica com vergonha, ou é uma coisa muito íntima nossa. Já pensou se todas as vezes você tivesse que falar para alguém, para essa pessoa falar para o médico? Então, assim, às vezes o constrangimento é muito grande, né? O uso de uma terceira pessoa para poder falar com você. Sendo que tem a língua, né? Sim. Tem outras formas de poder também utilizar a comunicação. Claro que tem todo o sigilo e ética dos intérpretes, mas não deixa de trazer constrangimento para os pacientes, né? Isso mesmo. E aí, nesse caso, né, de levar um terceiro, quem que será esse terceiro? A maioria são os familiares, muitas vezes os pais, os filhos, irmãos, para poder acompanhar esse paciente surdo, né, nesse caso, porque para poder ter como um meio de comunicação no vivo. E aí o que acontece? Às vezes esse tratamento médico-paciente às vezes quebra, porque, por exemplo, vamos supor, tem um surdo aí tem um outro familiar. E às vezes esse familiar não sabe tão bem a Libras. Às vezes não passa a mesma mensagem, o médico fala, né, a opinião, como que, né, faz a instrução, e aí esse familiar não dá conta de passar para Libras e tem que ter uma quebra de comunicação, uma quebra de informação, e que isso pode prejudicar o surdo. E de confiança, né, amiga? Uma quebra de confiança mesmo, médico-paciente. E, por exemplo, se o médico não entender bem o que o paciente está falando, de sinais e sintomas, de anamnese, histórico familiar, alergia, o que aconteceu para ele estar ali, ou se o paciente não consegue entender com clareza o que o profissional de saúde está falando para ele sobre a doença que ele tem, sobre o tratamento, a gravidade, sobre todo o caso que ele vai passar ali agora, isso pode levar o paciente surdo a abandonar o tratamento sem saber da real gravidade do que ele tem. Exatamente, às vezes é até uma situação grave de alcoolismo, o que já aconteceu muitas vezes, de um surdo chegar no hospital em estado grave e os enfermeiros, os médicos não saberem como atender, o que aquele surdo está sentindo, está passando, porque não tem a comunicação, não sabe Libras. Aí pode chegar uma fatalidade, a morte, né? Eu já ouvi relatos de profissionais da saúde que não conseguiram identificar que a pessoa era surda, porque falava assim, ele não está respondendo, ele não está, como que a gente fala? Verbalizando, ele está com um trauma, bateu a cabeça e não pensa que a pessoa pode ser surda. Já tem uma demora nessa percepção, é muito comum.
Isso é verdade. Gente, assim, lembrando um detalhe, mas é só escrever. Escreve lá, é só escrever. Aí, que tá? Será que todo surdo sabe português? Não, não é todo surdo que sabe português, que vai entender a forma escrita ali. A escrita, às vezes, pode ser uma opção? Pode, mas não quer dizer que ele vai entender tudo. Então, por isso que hoje, ainda bem, né, que a tecnologia desenvolveu e hoje nós temos uma tecnologia assistida, né, nós temos os intérpretes, nós temos outras formas para poder acontecer essa comunicação. Mas tem um detalhe muito importante, por exemplo, justamente na questão de videochamada, de tecnologia assistida, que nem todo profissional aceita. Aí eu te pergunto, como que o surdo vai ter um atendimento, vai ter um horário com o médico, se ele não permite a comunicação, se ele não permite que seja feito ali um vídeo? Às vezes um acompanhante, tem médico que não permite, né? Um acompanhante também. Então, como que faz? Por isso que nessa situação, né, a acessibilidade é importante. Com certeza, com certeza. Então, eu vou falar um pouquinho de algumas dicas, gente, simples, que nós podemos usar, que nós usamos no nosso dia a dia e que todo profissional de saúde não só pode, como deve, né, amiga, usar para tornar mais fácil uma consulta com um paciente surdo. Que, por exemplo, você pode aprender Libras, que é o principal. Você pode... Não precisa ser fluente, não né? precisa É ser o básico fluente. mesmo. Exatamente. Você pode ter no seu consultório ou no hospital que você trabalha um intérprete disponível para quando chega um paciente surdo. Você pode falar pausadamente, com paciência, mostrando para o seu paciente que você está ali para ajudá-lo. Evitar termos técnicos, né, para que o seu tratamento seja passado com maior clareza. Existe uma escala, chama escala visual analógica, a gente usa muito ela para escala de dor. A gente vai colocar ela aqui para vocês terem uma noção, para quem não conhece. E é maravilhosa para a gente trazer materiais visuais para os nossos pacientes surdos, de quantificar a dor que ele está sentindo naquele momento. É sensacional. Muito bom. Por isso que a utilização de recursos visuais é extremamente importante. Igual aquela dica para idoso, não sei se vocês já viram, né? Tem um remédio, tem para tomar de manhã. Vai lá, desenha um solzinho. Pra noite, desenha uma luzinha. Então, assim, é pro café, uma xícara de café. Então, recursos visuais que ajudam as pessoas a entenderem, a registrar melhor. Isso. Então, por que é importante, né, ter profissionais que saibam Libras, que possam, né, ter esse atendimento acessível? Porque ali vai evitar constrangimentos, Sim. né, prejuízos, e o surdo vai poder ser tratado, bem atendido, porque o que ele mais quer é isso, ser bem atendido, assim como todos nós. Né? Você chega no banco, chega no hospital, você chega num supermercado ou em uma clínica, qualquer lugar, a gente quer o quê? Ser bem atendido. Então, nesse caso, o surdo também quer ser bem atendido. Por isso que é importante ter profissionais que possam fazer esse atendimento, que possam acolher. E isso ajuda demais, porque dentro disso, esse atendimento e tratamento, ele é qualificável e é um direito de todos. Sim. Né? Então, assim, promover a saúde, prevenir doenças, ensinar sobre a saúde, conscientizar a população, isso está em lei. É obrigação de Obrigação a todos. Então, isso é definido para todos, não importa quem, se é deficiente ou não. Certo? Como a gente falou aqui um pouquinho antes, não precisa ser fluente, né? Você estar disposto, demonstrar interesse e paciência já faz tanta diferença para o paciente, gente, que vocês não têm ideia. Paralelo a isso, tudo que nós já falamos aqui de não ter uma relação boa com o seu profissional de saúde, não ter confiança, abandono de tratamento, tudo isso, gente, tratamentos incorretos,
diagnósticos errados, isso mesmo. Isso leva à piora de uma saúde mental, aumenta quadros de depressivos muito grande mesmo. E isso faz com que doenças simples ou graves fiquem sem tratamento. É verdade, pessoal. Então, assim, se a gente fizer a nossa parte, nós profissionais, cada um na sua área, independente da sua área, já contribui muito. E ainda mais para o quê? Para a inclusão. Que vai ficar mais acessível para cada um. E isso vai disponibilizar mais o quê? Mais formas de tratamentos, né? Mais sucesso nos diagnósticos, nos tratamentos, no atendimento mesmo. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado desse tema. É um tema muito importante, que a gente precisa falar mais sobre isso, que as pessoas precisam estar mais conscientes, né, de que essas pessoas também precisam ter um bom atendimento, tá bom? Conta aqui pra nós, gente, se você já é um profissional de saúde inclusivo ou se você surdo conhece profissionais de saúde que sejam inclusivos, mas não deixe de compartilhar com a gente não, tá bom? Obrigada, gente, até a próxima. Beijo!